Um olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está me assistindo. E vamos direto ao assunto. Então quer dizer que aquilo que a gente vinha dizendo está começando a acontecer, quer dizer então que as bolsas estão caindo nos Estados Unidos, quer dizer que o Bitcoin está esfarelando, e agora aquilo que a gente dizia de que o boicote ocidental ao petróleo está saindo pela culatra. Coisa que a gente dizia também desde o começo. E aí? A capacidade da Ucrânia de se defender, eles colocam na matéria contra a Ucrânia, surpreendeu quase todos fora do país. Ninguém mais, presumivelmente, do que Putin. Verdadeiramente é fato. Ninguém esperava que a Ucrânia iria resistir tanto tempo. Entretanto, todos aqueles que vêm dizendo que a Ucrânia está vencendo essa disputa estão totalmente enganados ou mentindo deliberadamente, porque vagarosamente a Rússia está avançando. Eu não estou aqui torcendo para a Rússia, estou aqui só mostrando fatos para vocês, como tenho mostrado desde o começo. E todos eles vêm se confirmando. E aí, agora, falando só sobre os combustíveis fósseis, esse esforço do Ocidente para tentar prejudicar a Rússia, sancionando os combustíveis fósseis, acabaram prejudicando o próprio Ocidente, porque a Rússia, a princípio, perdeu dinheiro. Vocês lembram quando a moeda russa caiu bastante, só que de repente ela subiu acima do valor que ela tinha antes. Por quê? Porque o custo do preço do barril do petróleo está mais alto do que estava antes. Veja que o gráfico aqui, em setembro de 2014, ele estava em $100, como estava bem alto. Em 2020 ele estava a $68 e agora está quanto? $117, né? Então, na verdade, agora eles estão ganhando o dobro e ainda mais do que o dobro, porque eles exigem, dessa vez, a compra em rublos, uma vez que eles já não confiam mais na moeda ocidental, uma vez que eles tiveram uma grande quantidade de recursos simplesmente abocanhada, nas sanções. E a coisa vai se complicando, veja o que diz essa outra matéria. Vendas no varejo inesperadamente ficam negativas à medida que o aumento dos preços do gás tributa as carteiras americanas. Inesperadamente para quem? Não para mim. Vocês ficaram surpresos? Era inesperado que o consumo diminuiria? Óbvio que não. Todos nós sabíamos disso. Todos vocês comentavam aí, salvo um ou outro que achavam que o Ocidente com isso ganharia de novo. Mais uma vez, o Ocidente está perdendo. O Brasil não perde tanto, por reflexo em algumas coisas nós estamos ganhando, como por exemplo no aumento do preço dos alimentos, embora que isso tenha um custo colateral, que seja o aumento do preço, do custo dos insumos. Mas quem está mais prejudicado são justamente as nações que estão impondo a agenda do Green Man, que estão encabeçadas basicamente por Reino Unido e Estados Unidos. A matéria diz que as vendas no varejo caíram 0,3% em maio, com os preços recordes da gasolina, a inflação alta em 4 décadas, o aumento da taxa de juros e o enfraquecimento da confiança arrastando para baixo o consumidor americano. Mas não é só o consumidor americano, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Porém, os Estados Unidos é como aquela viúva rica, eles achavam que nada iria faltar, impondo essa política do Green Man. E tem uma situação, eu gosto bastante do povo americano, tenho admiração por parte do povo americano, porque há uma parte, como em todos os países há, não é só lá, no Brasil também há uma parte que é a banda podre do país, que coloca sujeitos que não teriam condições de estar no poder, e quando fazem isso, levam ao buraco uma nação que poderia ser próspera para si e para as demais. Mas, infelizmente, há uma banda podre em todos os lugares do mundo. E veja só que não acabam as más notícias. Rastreador do PIB do Fed de Atlanta cai para 0. O que está acontecendo? Aquilo que nós dizíamos também, já começamos a falar sobre isso há um tempinho, recessão. Porque a partir do momento em que eles estão tendo obrigatoriamente de controlar a inflação para que o desastre não seja ainda maior, eles vão acabar freando a economia. Então, para que o consumo reduza e a inflação reduza, por reflexo, vem inflação. Por isso, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, cai para 0. Aqui caiu para 0. Aqui está 0,3 negativo nas compras do varejo.
Então a maior nação do mundo, a maior economia do mundo já está estagnando. Isso vai refletir no restante do mundo também. O crescimento econômico parece ter parado, mostrou um barômetro da economia amplamente seguido na quarta-feira. A estimativa do Fed de Atlanta de crescimento econômico com base em dados publicados até hoje caiu para 0,9% há uma semana. Então eles ainda achavam que talvez 0,9%, nem 1% cresceria. Mas agora não, agora eles estão falando em estagnação. Daqui a pouco vocês vão ver PIB negativo, só esperem um pouco. O número foi prejudicado por uma variedade de dados econômicos divulgados na semana passada, incluindo vendas no varejo e preços ao consumidor. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que, por um lado, a agenda do Greenman está alcançando seus objetivos. O consumo vai diminuindo, primeiro por inflação, agora por recessão. Então, eles estão alcançando os objetivos deles. Só que o país sai prejudicado. Ora, quem foi que escolheu essa agenda? Quem é que votou nessa agenda? Parte do povo escolheu essa agenda. Então, parte do povo merece isso e, infelizmente, a outra metade acaba pagando junto, né? Porque não foi, vamos dizer assim, eficiente o suficiente para evitar que isso acontecesse. Mas as más notícias não acabam. Milhares de californianos se mudam para o México para escapar de altos impostos e custos de vida. Então vocês estão vendo como a nação, né, que é hoje de onde sai toda essa agenda do liberalismo globalista, como ela já está pagando e pagando caro por conta dessa agenda. Dos 360 mil californianos que fugiram do estado de Azul Profundo apenas no ano passado, uma parcela significativa está se mudando para um destino bastante surpreendente para encontrar custos de vida mais baratos, do outro lado da fronteira do México. Claro, como a moeda mexicana, a moeda do país vizinho é mais fraca, né? Então com menos dinheiro você compra mais. Só que essas coisas tendem, com o tempo, a se equilibrar. De acordo com o Washington Examiner, a Califórnia continua sendo um dos estados mais caros para se viver. Justamente onde estão essas pessoas aí que gostam dessas agendas do Greenman. Então eles vivem utopias, né? E essas utopias custam caro. No México, no entanto, a maioria das propriedades é alugada por... Então eles falam aqui, por exemplo, a maioria das cidades, imposto predial anual de $14 mil, é o IPTU deles. Como resultado, muitas famílias deixaram de pagar seus impostos de propriedade, com pelo menos 2 milhões de casas inadimplentes somente no condado de Los Angeles. Califórnia, Los Angeles, é um dos estados mais esquerdistas dos Estados Unidos, provavelmente o mais. E aí, nesses estados onde utopias precisam ser financiadas, alguém tem de pagar a conta. E a conta custa caro, $14 mil de IPTU. Na maioria das cidades, o imposto predial anual é de pelo menos $14 mil. Vocês têm noção de quanto seria isso convertido em reais? Ah, você não deve converter. Tudo bem, mas para que a gente que tivesse uma noção, é algo próximo a R$70 mil, o IPTU. Então, o que está acontecendo? As pessoas não estão pagando seus IPTUs, pelo menos 2 milhões de casas inadimplentes somente no condado de Los Angeles. Los Angeles é um condado dentro da Califórnia. Então, vocês imaginem quantas pessoas estão sob risco de perder suas propriedades para o governo, caso ele execute as hipotecas, os IPTUs, né? E simplesmente retire as pessoas de dentro. No México, no entanto, a maioria das propriedades é alugada a uma média de $400 por mês, o que economizaria cerca de $100 mil para o californiano médio. Então você veja, descontando IPTU, aluguel e tudo mais, sobraria $100 mil para cada californiano médio, para cada família. Isso são R$500 mil, pessoal, não é pouco dinheiro. E lembrando que lá $100 mil compra ainda, apesar de tudo, apesar da economia lá não estar tão boa, ainda compra mais do que compra aqui. Então, veja o que diz aqui o Travis Gross, um exemplo aí que eles pegaram, que se mudou de Hollywood, né, a meca da utopia, para o México. Abre aspas.
Conseguimos cortar nosso orçamento pela metade, o que nos permitiu realmente focar em nossas carreiras e nas coisas que queríamos fazer artisticamente, sem ter que apenas correr e correr e correr todos os dias, todas as semanas, apenas para atender as necessidades básicas, mínimas. Fecha aspas. Ou seja, apenas para bancar o custo de vida, eles tinham de trabalhar como loucos e agora, então, está sobrando um pouco de tempo. E é isso, pessoal, a coisa está complicando, né, para o pessoal que apoia o Green, né? Vocês acham que a elite está pagando? A elite trouxe a agenda, apresentou. Ó, a nossa agenda é aqui, a redução de carbono, abandono do petróleo, o verde, etc. Eles não estão nem aí, eles apresentaram a agenda, vocês votaram nisso e, infelizmente, a parte boa da América está pagando junto. Agora veja o que diz aqui o livro das Revelações para casos como esse aqui, para nós encerrarmos o vídeo. Revelações 18, 7 a 8. Quanto ela se gloriou, ou glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, quando diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, o fim da vida e o pranto e a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, cuidado aqueles que estão seguindo uma classe dominante que segue deuses egípcios e não o Deus verdadeiro, porque esses vão pagar junto na praga aí que poderá vir sobre as nações. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.